Gripe ou resfriado, confusão interior, despreparado para lidar com as mudanças, falta de confiança no novo. A rigor, não existe na medicina uma doença chamada gripe. Esse termo é comum para designar um resfriado. O resfriado é um processo infeccioso das vias aéreas respiratórias superiores causado por um vírus influenza. Esse vírus não se restringe ao nariz, difunde-se por toda a circulação, provocando cansaço, indisposição e fadiga muscular. Os casos de gripe geralmente ocorrem durante algum tipo de mudança. Podem não ser transformações significativas, basta ser uma situação inusitada, em que você se atrapalha para adaptar-se à nova dinâmica ou ainda à simples perspectiva de mudança que o deixa amedrontado. A maior agravante nessas situações é o apego ao passado. Isso impede que a pessoa se dedique ao novo, permanecendo ligada às atividades corriqueiras. Esse procedimento é desgastante para o físico e o mental, causando uma baixa resistência e, consequentemente, tornando-o vulnerável ao contágio da gripe. Quando a gripe se instala em seu organismo, demonstra que você está atravessando ou acabou de passar por um período de muita confusão interior. Esse estado é um somatório de pequenas coisas com as quais você não tem habilidade para lidar. Acaba por atropelar-se querendo resolver tudo ao mesmo tempo. Não consegue manter uma dinâmica coerente com sua capacidade, extrapola os limites e fica estressado. Somado a isso tudo, existem também os palpites e as especulações dos outros, que a trabalham ainda mais, porque você se deixa afetar por enunciações negativas acerca de algo que já é difícil para ser resolvido, aumentando ainda mais sua confusão interior. As pessoas gripáveis ou constantemente afetadas pelo vírus da gripe são as que se contagiam facilmente com a negatividade alheia, gerando uma atmosfera de pessimismo e derrotismo. Seu despreparo e falta de habilidade em lidar com a situação é que as torna vulneráveis aos outros e, consequentemente, ao contágio do vírus. A gripe surge como a expressão do desejo inconsciente de fuga. É um álibi perfeito para que você se afasta das situações desagradáveis e conflitantes do cotidiano. A enfermidade requer repouso. É a pausa de que você precisa, mas não se permite dar. Até o palpite é acentuadamente reduzido, demonstrando sua dificuldade em aceitar os novos episódios da vida. No íntimo, você já está cansado de tudo, não quer mais nada, só um tempo para sua cabeça e para refazer física e emocionalmente. Só assim para você se dedicar mais a si mesmo. De outra forma, não descansaria enquanto não estivesse tudo na mais perfeita ordem. É de praxe cuidar de tudo e de todos menos de si mesmo. Agora é sua vez. Mesmo querendo fazer muitas coisas, seu corpo não tem mais energia, exige repouso. Não espere chegar a esse ponto para atender às solicitações do corpo. Respeite seus limites físicos e mentais. Saiba se desprender do velho e abraçar o novo, confiante de que será bem-sucedido. Além dos casos individuais de gripe, existem fases em que ela se torna coletiva. Obviamente, o contágio e os fatores climáticos favorecem a epidemia. No entanto, não se pode negar os fatores internos de cada pessoa. Haja vista existirem nessa semana crises que afetam a sociedade, desencadeando um mecanismo interior que determina a vulnerabilidade metafísica para a gripe. Trata-se de períodos em que o negativismo social torna-se contagiante. Isso ocorre em fase de alguma transição social, política ou econômica, que provoca instabilidade e, consequentemente, uma série de dúvidas, medos e incertezas na população. Os sintomas da gripe, como espirro, tosse, etc., apontam mais elementos sobre o estado interno. Convém você consultá-los para compreender ainda mais os conflitos emocionais que causaram essa moléstia. Rinite. Abalar-se pelas confusões do ambiente. Não se permitir errar.
adotar um comportamento exemplar. Inflamação da mucosa nasal, decorrente da ação de vírus, bactérias ou alergenos. Dentro de uma visão metafísica, a rinite está relacionada com o fato de a pessoa se abalar pela atmosfera do ambiente em que vive. Ela se irrita facilmente por qualquer coisa que acontece à sua volta, principalmente com a forma de que os outros pensarem e agirem. Numa fase de instabilidade financeira da família, atritos no lar e risco de separação dos pais, ocorre uma série de perturbações. Isso provoca medo e insegurança em relação ao futuro. Situações dessa afetam qualquer pessoa. No entanto, aquele que tem rinite é quem mais sofre com as consequências emocionais. A desestabilização interior reflete no corpo, tornando-se as fossas nasais vulneráveis às inflamações. O isolamento é frequentemente nas pessoas afetadas pela rinite. Ela geralmente não expressa o que sente, fecham-se em seu mundo, demonstrando uma aparente indiferença ao que está acontecendo, quando na verdade a situação tempestuosa abala profundamente suas bases emocionais. Geralmente se sentem culpados por tudo que acontece de ruim ao seu redor. É o caso, por exemplo, de uma criança cujos pais vivem em constantes atritos, sempre na iminência de uma separação que só não ocorre por causa do filho. Ao sentir essa atmosfera, a criança se culpa pelos atritos dos pais. Não são todos os casos de rinites que estão associados à culpa. Algumas pessoas se rebelam contra os outros, tornando-se revoltadas. Além desses fatores que afetam quem sofre da rinite, a causa metafísica do problema está no desejo de ser uma pessoa exemplar. Exige de si uma postura modelo perante aqueles que o cercam. Quer ser o melhor em tudo. Não se permite errar. Costuma ser egocêntrico, deseja que tudo gire em torno de si e aspira a ser o centro das atenções. Existem algumas situações que propiciam o surgimento dessas condutas. Dentre elas se destaca o fato de ter sido o filho mais velho ou filho único. Na condição de filho mais velho, lhe é atribuído a responsabilidade sobre os irmãos. Isto costuma ser enfatizado pelos pais, com frases como: "Você não pode errar" e "Você que tem que dar o exemplo para seus irmãos". No tocante a ser filho único, recai sobre ele a projeção dos pais de ser a chance do sucesso e da felicidade familiar. Geralmente, os genitores insinuam que ele precisa ser o melhor entre os primos. Ao agir assim, eles não percebem o mal que estão fazendo ao seu filho. Projetar nele a oportunidade de obter o reconhecimento por parte dos parentes reflete sua própria inadequação e inferioridade. Vale lembrar que esses fatores influenciaram, porém, não foram determinantes para que a pessoa se tornasse assim. Ela própria é responsável por ter reagido desse modo frente às cobranças. Tudo o que passou apenas reforçou nela a tendência a essa postura indevida que desencadeia a somatização da rinite. Somente a própria pessoa pode avaliar o quanto sofre por essa atitude inadequada que assumiu na vida. Isso gera um excesso de expectativa, bem como uma sobrecarga de atividade, promovendo grande desgaste físico e psíquico. Para reverter esse processo, é necessário mudar seus valores, abandonar certas crenças e deixar de sentir o pivô das desdestinas alheias, como também parar com a mania de atribuir a si mesmo as melhores qualidades. Lembre-se, existe muita gente boa e até melhor do que você em certos aspectos, porém, isso não deve fazê-lo sentir-se menor. Você é você e não precisa provar nada a ninguém. Apenas assuma essa postura de integridade e não dependa da aprovação dos outros. Existem vários tipos de rinites, entre elas a aguda, a crônica e a alérgica. Cada uma delas tem uma peculiaridade física e metafísica, como segue. Rinite aguda é a manifestação habitual do resfriado comum. Em alguns casos, os vírus causam coriza, comumente interpretado como o início de um resfriado. Em outros, a rinite aguda é desencadeada por reações alérgicas.
O que caracteriza a postura interna da pessoa que desenvolve a rinite aguda são os pequenos machucados provenientes de seu meio, que geram crenças estereotipadas. Por exemplo, uma criança que presencia muitas discussões entre os pais ou irmãos pode desencadear a crença de que a vida conjugal familiar é um constante atrito. Assim, quando ela vir a ter um relacionamento afetivo, ou mesmo quando for construir sua própria vida conjugal, desenvolverá os mesmos comportamentos dos pais, pois essa é a bagagem vinda da infância. Outra situação muito comum na manifestação dessa rinite está associada à vida profissional. Ao sentir-se traída, a pessoa fica traumatizada. Quando começa a trabalhar numa nova empresa, fica alerta e desconfiada com os colegas. Para ela, a aproximação dos outros é encarada como uma jogada para prejudicá-la. Nessa fase, pode-se desenvolver a rinite aguda. Rinite crônica, provocada por obstrução nasal com secreção mucopurulenta. Apresenta atrofia da mucosa e formação de crostas exalando mau cheiro. Outras causas da rinite crônica são a sinusite purulenta e o desvio do septo nasal. Toda doença crônica está relacionada à persistência no padrão metafísico causador daquela disfunção orgânica. Assim sendo, a rinite crônica demonstra rigidez. A pessoa teima em manter as mesmas crenças desenvolvidas ao longo da vida. Não tem muita vontade de se relacionar com os outros, como se já estivesse cansada de ficar em constante alerta ao que pode acontecer no ambiente. O mau cheiro provocado por esse tipo de rinite demonstra o desejo inconsciente de distanciar-se dos outros ou ainda de se poupar das intrigas. Rinite alérgica é decorrente da união de um alérgeno do anticorpo específico na mucosa nasal, liberando substâncias que geram um aumento na produção de muco, inchaço da mucosa e vasodilatação. Clinicamente, se observam obstrução, prurito e corrimento nasal, acompanhado de espirros, ronco e respiração bucal. O principal alérgeno é o pó domiciliar. Raramente pelos de animal e esporos de fungo são desencadeados de crises alérgicas. Fatores externos como mudanças bruscas de temperatura, poluentes, fumo e álcool são agressões da mucosa respiratória, podendo agravar o caso. O mecanismo de hipersensibilidade a esses alérgenos resulta na liberação de substâncias que estimulam a produção de anticorpos. No âmbito metafísico, toda alergia está relacionada a um estado de alerta a situações que se relacionam ao fator alérgeno. No caso da rinite alérgica, revela-se uma mania de perseguição que desencadeia na pessoa um constante estado alerta ao que pode acontecer à sua volta. Toda a sua capacidade para solucionar prováveis contratempos é negada. Desse modo, os conflitos internos sobrepõem seu poder de agir diante das situações, fazendo-se a se sentir impotente. Algumas características de comportamentos que você vem alimentando intensificam sua vulnerabilidade à manifestação da rinite alérgica, tais como manter suas emoções bloqueadas, não expressar livremente o que sente, ficar retraído perante os outros e agir contrariamente às suas ideias. Tudo isso acentua ainda mais a insegurança e o medo em relação ao futuro ou ao desfecho de uma situação.